Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Anjos de Deus, ministrem sobre mim. Anjos de Deus, ministrem sobre nós. Sabedoria, muita revelação, discernimento e muita comunhão. Pai, para a sua glória, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Que a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, seja revelada aos que estão aqui e aos que estão ao vivo, em nome de Jesus Cristo. Para a sua glória e para o perfeito entendimento de cada um que vai ouvir e receber nesse momento a graça e o apostolado. Assim seja, para a tua glória, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém. Palmas ao Rei dos Reis. Irmãos, tivemos um culto maravilhoso ontem. Tivemos um culto maravilhoso ontem. Amém. Alguém aqui é testemunha? Eu estou debaixo daquela unção ainda, hein? Unção tremenda, muito poderosa. Unção de gozo, de alegria, muita revelação, sinais, prodígios. Foi uma maravilha. Todo terceiro sábado do mês, culto de oração profética aqui no MGA. Ontem tivemos. Pegou fogo, foi uma maravilha. Foi ou não foi? Foi. Bom, mas já passou, o mover de ontem ficou para ontem. Hoje é domingo. E nesse domingo ainda tem um pouquinho ainda do azeite. É pouquinho, né? É pouquinho, mas ele é forte, ele dura bastante. Ele é poderoso. Qual que é o azeite hoje, o coisinha que esqueci o nome? É Jéssica. Jéssica, irmã da Jaque. Pronto. Ô, coisinha tão bonitinha do Reinaldo. Ô, Jéssica, qual que é o azeite de hoje, hein? O mover do Espírito. Como é? O mover do Espírito. Como é? Como é o mover do Espírito? Abra, por favor, em Gálatas capítulo 5. Eu tenho aí uma meia hora. Gálatas capítulo 5. O mover do Espírito. Ô, Jéssica, você entende o coisinha, né? Você é uma coisinha linda de Deus. Gálatas 5. O mover do Espírito. Espírito em maiúsculo. Como é? Talvez nem todos saibam como é. Ou sabem como é. Como que é o mover do Espírito? Pastor, é interessante esse assunto aí, né? Como que eu vou saber que há um mover? Eu vou ver? Pode ver. O que que eu vou ver? Bom, em Atos 14, Paulo viu um paralítico andar. Em João 9, Jesus viu um cego enxergar. Em João 5, um anjo descia naquele tanque e movia as águas. Você pode ver? Pode. Em Atos 8, Pedro viu Enéas paralítico andar. Como é o mover do Espírito? A palavra mover, se você quiser escrever, anotar, porque o MGA é tipo um seminário, todos os cultos, né? É um ensino. A palavra mover, literalmente significa manifestação, que vem do verbo grego phaneroses, manifestação do Espírito Santo, que vem de 1 Coríntios 12, verso 7, a manifestação do Espírito. Se Paulo disse a manifestação do Espírito, fica claro que o Espírito Santo se manifesta.
E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso já vem lá de trás, irmãos. Amém? Diga comigo, o mover do Espírito como é? Gálatas 5. Aqui Paulo não fala como é o mover do Espírito. Mas ele te dá uma direção. E essa direção se chama apostolado. Gálatas 5:16. Daqui a pouco eu falo sobre o mover do Espírito. Aqui Paulo não fala o que é o mover do Espírito. Ele fala de uma direção. Que devemos praticar, viver. Gálatas 5:16. Andai no Espírito. Mas o que é andar no Espírito, pastor? Eu vou andar no Espírito. Como que é andar no Espírito? Eu estou andando normal. E como que é andar no Espírito? Irmão, não é assim. Não é esse andar que Paulo está falando. Andar no Espírito significa viver no Espírito. Tanto é verdade que aqui em Gálatas 5, versículo 25, ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então o verso 16 ele não está falando de andar, ele está falando de viver. Amém? Amém. Quem pegou essa? Então diga comigo, andar no Espírito, na verdade é viver no Espírito. Gálatas 5:16 é irmão gêmeo de Gálatas 5:25. Então Gálatas 5:16, sublinha aí, ó, andai no Espírito. Andar no Espírito não é andar no Espírito, é viver no Espírito. No mesmo verso 16, ele fala sobre andar no Espírito e não cumprir a vontade da carne. E no verso 17, ele fala que a carne quer ir para um lado, o Espírito quer ir para o outro. Vontades diferentes, por causa das duas naturezas. Então, como você está vivo, a sua carne tem vontades, tem desejo. E ela quer ir para um lado. Mas você está vivo e tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo quer ir para o outro lado. Pode ter certeza que ele nunca vai querer ir para o lado da carne. Alô? Diga graças a Deus por isso, né? Porque tem gente que mata, que rouba, que assalta, que estupra, que comete crimes. Se o Espírito Santo fosse para esse lado? Então, a carne vai para esse lado, o Espírito Santo vai para o outro lado. Gálatas 5:17. Dá uma olhada aí. Olha o verso 17, o que fala aí? Da luta da carne e o Espírito. Essa luta da carne e o Espírito, na verdade, o Espírito Santo sempre falará em nossa consciência. O que eu disse? O Espírito Santo? Por exemplo, você vai fazer uma coisa errada, a consciência fala, não faz isso. Não, isso não é certo. Vai dar zebra, hein? Isso é o Espírito Santo falando. Falou. Eu tô louco para pular a cerca. A goiaba do vizinho parece que é mais gostosa que a minha. Fica quietinho, coma a goiaba do seu terreno, irmão. Salomão disse, beba água da sua própria cisterna. Alô? Tá claro aí? Bebe água da sua própria cisterna e esquece a goiaba do vizinho. Porque se você pensou na goiaba do vizinho e você também pensou, mas esse mais já é o Espírito Santo falando. Esse mais, se eu for pegar a goiaba, vai que o vizinho vê. Isso já é Gálatas 5:17. Um se opondo ao outro. O Espírito se opondo à carne para que a carne não faça aquilo. Lê Gálatas 5:17, que eu vou entrar no meu assunto hoje. Então, 16. Ande no Espírito. Viva no Espírito. Eu já preguei aqui, contra quem é a nossa luta? Não é contra o diabo, que ele foi aniquilado, Hebreus 2,14. Então não tem luta? Claro que tem. Paulo foi de combater o bom combate. Então com quem é essa luta aí, se não é contra o diabo? Com o seu pior ou talvez maior inimigo. Depende de você. Como depende de mim? Depende de você, porque você pode ser o seu maior inimigo. E em graça não tem um diabo para culpar. Alô? Então você pode estragar a sua vida. Não é o diabo não, é você mesmo que pode atrapalhar tudo. Você vai pegar a goiaba, Deus está mandando falar, você vai pegar a goiaba na casa do vizinho, o vizinho está armado, mete bala em você, você morre, estraga a família, acaba com tudo.
Como diz a Bíblia, quem lê entenda, como dizia Daniel. O mover do Espírito, como é? Vamos falar sobre isso? João capítulo 3. João capítulo 3. O mover do Espírito. Ontem nós vivemos aqui um mover do Espírito. Está havendo em Pernambuco um mover do Espírito. Literalmente. Nós vemos isso. Está havendo, olha, nós não temos ainda, mas vai ter. Em breve teremos MGA em João Pessoa, Paraíba. Em breve teremos MGA em João Pessoa, Paraíba. Cadê o grupo MGA Brasil 3? Quantas ovelhas em graça de João Pessoa, Paraíba tem no MGA Brasil 3? Abençoada Maria Abílio, lá de João Pessoa, Paraíba. Abençoado Silvio. Quantas ovelhas. Janalice, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Estou falando do MGA Brasil 3. Quantos estão lá? João Pessoa, Paraíba. Cadê a Carla de Codó, Maranhão? Carla e Jardel, deve estar assistindo. Cadê a abençoada Sebastiana de Alagoas, Maceió? Olha como o MGA está indo longe. Tudo em graça debaixo do apostolado. 1 Coríntios 3, Paulo diz que o mundo é nosso. Sabe, irmãos, esse negócio de grupo de WhatsApp é um de Santo André, é um de São Paulo, mas já está chegando lá na Paraíba, no Maranhão, no Acre, no Piauí. Vai chegar uma hora que vai pegar todo o Brasil e depois toda a terra. Isso é o mover do Espírito Santo. Como é que vai ter uma igreja lá no Acre se não tiver alguém em graça lá no Acre? Não tem como. Como é que vai ter uma igreja em graça em João Pessoa, Paraíba, se não tiver ninguém em graça lá? Mas graças a Deus já tem um grupo de pessoas em João Pessoa, Paraíba. Isso quer dizer que em breve vai ter um MGA lá. No Pernambuco já tem. Em Manaus já tem. São José dos Campos já tem. Brasília já tem. Rio Grande do Sul, temos o grupo MGA Rio Grande do Sul. Já atingiu 3 regiões. Caçapava do Sul, Capivari do Sul e Bagé. Não tá bom? Para quem está começando? Isso é um mover do Espírito Santo. Tem caneta aí? Oh! Então escreva assim, ó. Diga comigo. Quando há um mover do Espírito, é preciso que haja o quê? Começa com D. Depois I. Depois S. Quando há um mover do Espírito, é preciso que haja discernimento. Oh! O que eu disse? Quando há, preciso que haja. Pô, em uma semana, no grupo MGA Brasil 3, chega uma ovelha até mim. Olha, eu recebi a graça. De onde você é, João Pessoa? Põe no grupo. Passa um dia, um que eu nunca vi na vida. Eu estou recebendo a graça. De onde você é, João Pessoa? Põe no grupo. Passa uma semana, vem 5, vem 6. De onde você é? João Pessoa. O que isso é o quê? É um mover do Espírito. Então, quando há um mover do Espírito, é preciso que haja discernimento. Está aprendendo? Alguém tem que discernir que é o Espírito. Cadê a caneta? O que é discernir? Vem da palavra discernimento. O que é discernir? Literalmente, entender de um modo espiritual. Não é outra coisa. O verbo entender pode ser ver, pode ser sentir. Sentir de um modo espiritual. Não é um sentir carnal. Ver não é ver com os olhos da carne. É ver de um modo espiritual. É entender de um modo espiritual. Isso é discernimento. Então digam bem forte, quando há um mover do Espírito Santo, é preciso que haja discernimento. Sem
sem soberba e sem orgulho. Para nós não vai ser difícil haver discernimento. Porque a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestres. Então para nós não vai ser difícil discernir. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu que não vai ser difícil? Há um mover de Deus. Carla de Codó, canta comigo aí. Há um mover de Deus em nosso meio. Canta, Sebastiana. Há um mover de Deus sobre nós. É o Espírito Santo manifesto. É a sua glória e o seu poder. O Espírito Santo está mandando falar o nome da Hilda, lá de Aparecida de Goiânia, Goiás. Olha o mover para onde vai. Ó. Do Maranhão para Alagoas e Alagoas para Aparecida de Goiânia. Eu já preguei lá 2 vezes em Goiás. Já fui 2 vezes para Goiás. Então o Espírito Santo já falou aqui. A Carla e o Jardel, de Codó, Maranhão. A Sebastiana de Alagoas, Maceió. E a Hilda de Aparecida de Goiânia, Goiás. Ele vai falando, eu vou... E falou mais um aqui, ó, o Renê de Tum-Tum, Maranhão. Há um mover de Deus. Ele deve estar chorando já, deve estar chorando. Eu corri, deve estar chorando. Renê. Já deve estar chorando. Ele me ligou hoje, ele não pode ouvir minha voz e começa a chorar. Lá no Maranhão. Diga comigo, igreja, quando há um mover do Espírito, é preciso que haja discernimento. Agora vocês, vai. Quando há um mover do Espírito, é preciso que haja discernimento. Quem aqui entendeu? Mas e a hora que eu não estiver com você? Diga, é preciso que haja discernimento. Aí se você estiver lá em João Pessoa, Paraíba, e eu estou aqui em São Paulo, é preciso que haja... Aí se você está lá no Maranhão, eu estou aqui em Santo André, São Paulo, é preciso que haja... Mas você está lá na sua casa, eu não sei nem o que está acontecendo lá, e está havendo um mover. É preciso que haja discernimento. Ele disse o quê, o nosso Senhor? Não vos deixarei órfãos, porque eles estavam apegados a Jesus. Não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo Consolador, para que esteja convosco para sempre. E nesta graça, nessa nova aliança, Ele não só está conosco, Ele está em nosco. Em nós. Em nosco, gostou do em nosco? Se o professor Pasquale veio falar isso, eu estou perdido. Convosco e em nosco. Nesta nova aliança, o Espírito Santo está conosco e em nós. Conosco, segundo Coríntios 6, neles habitarei e entre eles andarei. Isso é profético de Jeremias. E Paulo, segundo Coríntios 6, diz o Senhor, neles habitarei e entre eles. Então Ele está conosco. Mas Coríntios 3,16, Ele habita em nós. Oh, então o Espírito Santo está entre nós e em nós. Essa é a graça e esse é o apostolado. E Ele é onipresente. Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em Maranhão, está no Piauí, está no Sergipe, está em Alagoas, Ele está em você. Aonde você estiver, Ele está em você. Davi disse, para onde me fugirei do teu Espírito? Se eu disser, vou para lá, vou para cá, nas profundezas, na altura, até ali a tua mão me susterá. Não tem para onde fugir de Deus. Efésios 1,5, você foi predestinado para. Verso 6, a sua glória. Então você foi chamado, foi separado, foi predestinado, foi escolhido. Por isso que eu canto aqui, ó. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou. Confissão de fé. E há anjos em meu favor.
profético. Eu nasci segundo a vontade de Deus. Apostolado, que em Cristo me reconciliou. Confissão de fé. E em graça agora. Cadê a salva de palmas ao Rei dos Reis Jesus? Mas digam comigo, o mover do Espírito, como é? João 3, verso 8. A Bíblia está repleta de experiências, ensinos, palavras proféticas do que é o mover do Espírito. João 3, 8. Jesus disse, tem caneta aí? Circule aí, ó, o vento. O vento, João 3, 8. O vento, sublinha, sopra. Sopra, Espírito de Deus, faz sua obra, abala o meu ser. Brother Simeon. Sopra, Espírito de Deus, faz sua obra, abala o meu ser. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, derrama seu óleo sobre mim, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, derrama seu óleo sobre mim. Deixa o Espírito curar, deixa o Espírito te amar. Te amamos, Santo Deus, te amamos, Jesus Senhor, te amamos. Espírito, Espírito de Deus, Espírito, Espírito de Deus, deixa o Espírito curar, deixa o Espírito te amar. Te amamos, Santo Deus, te amamos, Jesus Senhor, te amamos. Espírito, Espírito de Deus, Espírito, Espírito de Deus, Espírito, Espírito de Deus, Espírito, oh, papai, Rovoloba, palmas, palmas, palmas ao Rei, oh, ei, Rovoloba, ao mover. Há um mover de Deus em nosso meio. Há um mover de Deus sobre nós. É o quê? É o Espírito Santo manifesto. É a sua glória e o seu poder. Vem, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor, tua presença me faz te amar. Vem, Senhor, oh Abba Pai, lugar. Vem, Senhor, tua presença me faz te amar. O MGA é diferente porque nesse ministério é a graça e o apostolado debaixo da unção do Espírito Santo.
Essa é a diferença. O MGA é diferente porque é a graça e o apostolado debaixo da unção do Espírito Santo. Falem o que quiser falar. Falem o que quiser falar. Falem bem, falem mal. O MGA é diferente porque é a graça e o apostolado debaixo da unção do Espírito Santo. Debaixo da unção do Espírito Santo. É a pregação da graça na unção do Espírito Santo. É o ensino da graça na unção do Espírito Santo. É o louvor em graça na unção do Espírito Santo. É a oração em graça na unção do Espírito Santo. Oh! O mover do Espírito, como é? O vento sopra aonde quer. Isaías disse: operando Deus, quem impedirá? Então Deus é chamado de vento também, para quem não sabe. Isaías 43, o vento operando, quem impedirá? João 3,8, Deus manifesta onde quer. Na linguagem de Jesus, o vento sopra onde quer. Se não for profeta, não entende essas coisas. Se o ministério não for profético, não entende. A palavra de Deus é uma palavra profética. A linguagem de Deus é uma linguagem profética. Deus fala de um modo profético. Ezequiel 17, verso 2, fala com o meu povo através de parábolas, alegorias. Toda a Bíblia sempre foi assim. Há carnais que não entendem isso, mas é assim. Sempre foi assim. É assim, sempre será assim. Deus fala de um modo profético. O vento, pastor, não estou sabendo de nada. Então, ele colocou em segundo lugar profetas na igreja. Eu vou te explicar o que é o vento. Está falando dele mesmo. Está falando que ele faz o que ele quer fazer, aonde ele quiser fazer. É isso que está falando. Diga o vento. Diga o vento. Diga o vento. O mover do Espírito como é? Diga o vento. O vento. Jesus falou o vento. Mas o que Paulo disse? Jesus falou o vento, mas Paulo disse o quê? Deixa o João 3 aberto. Abre em 1 Coríntios 12. Eu já volto em João. Jesus falou o vento, mas Paulo falou o quê? Será que Paulo falou vento também? Não precisa necessariamente falar vento. Paulo era um profeta, podia usar outra linguagem. Ele sabia que se ele usasse outra linguagem, se na igreja tiver profetas, todos vão entender ele. Diga, Jesus disse o vento. Diga, e o que Paulo diz? Coríntios 12, verso 11. Paulo não disse o vento. Coríntios 12, 11. Paulo disse, mas um só e o mesmo Espírito. Jesus disse vento. João 3, 8. Paulo disse Espírito. Se a igreja é profética, entende. Se o ministério é profético, tem discernimento. Tem a revelação. Então não tem problema, não tem confusão. Alô, amém? Amém. Diga, Jesus disse o vento. Paulo disse o Espírito. Fala para o seu irmão, porque o vento é o Espírito. Diga para o seu irmão, o Espírito é como um vento. É disso que Deus está falando. Se a igreja é profética, entende. Se o ministério é profético, entende. Ontem eu terminei o culto com Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular, o cabeça da igreja. O Espírito Santo está citando dois nomes aqui. Graça e paz a Maria e o Dirceu de Piracicaba. O vento já mudou. De Maranhão, de Alagoas, foi lá para Piracicaba. Graça e paz, Carlos Olímpio de Bauru. Olha para onde o vento está indo. Ó. Ele vai lembrando, eu vou falando.
Coríntios 12, 11. Coríntios 12, 11. Graça e paz, Carlos Olímpio e toda a sua família de Bauru. Sua esposa, filho, família abençoada. Coríntios 12, 11. Um só e o mesmo Espírito opera todas destas coisas, distribuindo particularmente a cada um como Ele quer. Não é o que Jesus disse? Olha o que Jesus falou em João 3,8. O vento sopra onde quer. Olha Paulo, Coríntios 12, 11. Distribuindo particularmente como quer. Não está falando a mesma coisa. Se a igreja está debaixo do apostolado, a igreja toda entende. Digam assim, por que Jesus disse vento? E Paulo disse espírito? Porque na igreja tem profetas. Coríntios 12, o Espírito Santo está mandando dar um graças e paz para o pastor Ivan Lopes, lá de Miami, Flórida. Bendecido, pastor Ivan Lopes e José Angel, lá em Miami, Flórida. Graça e paz, bendecidos do Senhor. Por que Jesus disse vento e Paulo disse espírito? Porque Coríntios 12, 28, Paulo diz que Deus pôs na igreja profetas. E a linguagem de Deus é profética. O modo de Deus falar é profético. Deus não fala como eu. Ei, cara, e aí, vamos lá. Deus não fala assim. Deus fala, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Ele só sabe que há um mover de Deus. Tem um mover, onde tem um mover ele está indo. O que é uma pessoa vir de Israel a esse ministério? O que é uma pessoa sair de Madrid, na Espanha, e vir nesse ministério? O que é uma pessoa sair da Angola, Moçambique e África e vir aqui nesse ministério? O que é pessoas vindo do Rio de Janeiro nesse ministério? O que é pessoas vindo de Pernambuco nesse ministério? O que é pessoas vindo da Bahia nesse ministério? Minas Gerais, o que é isso? E tantos lugares, o que é isso? É um mover do Espírito Santo. O vento sopra onde quer. Quem ouve a sua voz é nascido do Espírito Santo. Abba, Pai. Lê João 3,8. Isso está dentro de mim desde 1991. Estamos em 2021 já. Século 21, mudou até o século. Lê João 3,8. O Espírito se move aonde quer, juntando a palavra de Jesus com a palavra de Paulo. Jesus disse vento, Paulo disse Espírito. Então vamos enxertar, o Espírito move aonde quer, segundo a vontade de Deus. Isaías 46:10. Eu sou o Senhor, farei toda a minha vontade. Eu me movo aonde eu quero. Coríntios 12:11. Distribuindo particularmente a cada um como eu quero. Quem é que entende? Ou só eu que entendo isso? Cadê o pessoal? O vento sopra onde quer. Você é nascido do Espírito? Você é nascido do Espírito? Então você vai ouvir. João 10:27. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Oh, quem é ovelha ouve. O Espírito Santo está mandando falar. O abençoado Renê, da cidade de Tuntum, Maranhão. Nós estamos em julho. Ele já está se programando para estar aqui em março, no MGA 25 anos em graça. Está no mover ou não está? Nós estamos em julho. Ele me falou hoje, já está se programando para estar aqui em março. Então você do Maranhão, você do Piauí, você da Bahia, você do Rio de Janeiro, você do mundo, não tem desculpa. Ai, seja o que Deus quiser, não. O justo verá por fé. Não jogue em Deus, não. Não jogue em Deus. Ah, vamos ver o que Deus quer. Não, não é o que Deus quer. Deus quer você debaixo da graça do apostolado. Deus quer você nesse mover. É isso que Deus quer. Ou não está claro ainda? Olha, já tem pastor que comprou passagem. Pô, quase um ano já comprou passagem de avião. R$300.
10h30, catando latinha na rua, qualquer um anda de avião e vem no mover do MGA. 10 de R$30. Quem não tem R$30 para participar de um mover? É só se programar antes. Mas Deus falou com alguém aí. É que tem pessoas que não aprenderam a andar por fé ainda. Não aprenderam a andar por fé. Não joga em Deus. Ah, se for da vontade de Deus. É claro que é da vontade de Deus. Mas a vontade dele espera o quê? Hebreus 10:38. Espera que o justo viva por fé. Então, por fé, já vai se programando, vai pagando antes, para que você esteja aqui, para não chegar no dia, você falar, jogar em Deus. Ah, não era da vontade. Claro que era. É você que fracassou na fé. O justo vive por fé. Qual a palavra profética desse ano? O meu justo viverá por fé. Fala para o seu irmão, é isso que Deus espera de você. Diga para o seu irmão, é isso que Deus espera de nós. Está claro ou não está claro? O Espírito Santo está mandando falar. 1991, quando eu conheci um profeta, ninguém me chamou, ninguém mandou, ninguém falou nada. Quando eu discerni o mover, e eu falei aqui, quando há um mover do Espírito, é preciso que haja discernimento. 1991, quando eu encontrei um profeta, e eu vi o mover de Deus na vida dele, e os outros não tinham mover, era só uma tradição religiosa, mas aquele homem era guiado pelo Espírito Santo, aquele homem era movido pelo Espírito, falava pelo Espírito, eu discerni na hora. E eu fui atrás daquele homem. Não queria saber se estava perto ou estava longe. Eu fui atrás dele. Por quê? Porque eu já tinha lido 2 Reis 2, e a história se repete. E em 2 Reis 2, Eliseu diz para Elias, ô Elias, haja sobre mim porção dobrada do teu espírito. Eu já tinha lido, eu só não tinha encontrado Elias ainda. Quando eu encontrei o Elias, falei, é agora, eu vou atrás do Elias. Até que eu recebi a porção dobrada do espírito, da unção desse Elias em minha vida, está aqui, e agora ninguém tira mais. É isso que você de longe tem que fazer. Discernir o mover do Espírito Santo. Porque até agora vocês só conheceram pastores boca aberta. Pastores que não eram pastores. Pastores boca aberta. Ao encontrar um profeta, ao encontrar um apóstolo, vá até ele. Faça o que o povo de Israel fazia. Eles iam até Moisés. Moisés morreu. Eles iam até Josué. Josué morreu, eles iam até Sansão, até Gideão, eles iam até Davi, eles iam até Salomão. A rainha de Sabá fez uma comitiva e foi até Salomão. Faça como eles, viva por fé e haverá unção do meu espírito sobre a sua vida. Está dito, está profetizado. João 3:8. O vento... Tem caneta aí? Vai aprender na aula de interpretação profética. O vento, o Espírito Santo é comparado com o vento. Ouves a sua voz. Ovelha ouve. Ovelha discerne o mover do Espírito Santo. O vento sopra onde quer. Por quê? Porque Paulo disse em Coríntios 12:11 que ele distribui particularmente a cada um como ele quer. Está claro ou não está claro? Para mim está claro. Eu não preciso da Bíblia, está dentro de mim. João 3:8, o vento sopra onde quer. E alguém vai ouvir a sua voz. Opa, vai discernir. Está vendo um mover ali no MGA. Eu vou para lá. Vou ficar aqui, essa igreja não dá nada. Estou aqui há 15, 20 anos, não dá nada. Não dá nada. Olha para onde está indo mover. Ali Deus fala comigo. Ali é as claras. Ali meu coração ferve. Eu choro, eu sinto. Eu estou discernindo o mover do Espírito. Está ouvindo a voz, está ouvindo a voz. João 3:8, o vento está soprando, está ouvindo a voz. Para onde vai se mover? Não sei. Eu sei de uma coisa. João 3:8, que eu já li incontáveis vezes. De uma coisa eu sei. Para onde vai eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Que quem é nascido do Espírito
vai ouvir a sua voz. Eu ouvi. 1991, quando eu encontrei o profeta, e o profeta, Deus poderoso, eu fiquei, haja, recebe aí. Eu ouvi a voz. Eu falei, é o Espírito Santo manifesta. Estava claro. Eu estou em 2021, século 21. Eu estou falando de fevereiro de 1991. Eu lembro a pregação que o profeta fez. Era uma quarta-feira. E o profeta andando para lá e para cá e citou Salmo 46 e disse, há um rio. Eu balangava, eu tremia, eu falei, ele está falando do Espírito Santo. Ele não está falando de rio, ele está falando do Espírito Santo. Eu estou ouvindo a sua voz. Eu nunca tinha ouvido a voz do Espírito. Mas o profeta para lá e para cá, e o profeta, há um rio cujas águas saem do trono de Deus, Deus está no meio. Eu falei, ele está falando do Espírito Santo. Eu ouvi a sua voz pela primeira vez, nunca mais eu parei. O vento sopra onde quer. Mas há uma coisa que é interessante. Em João 3. Há uma coisa interessante em João 3. Olha aqui. O versículo 6. João 3:6. Há uma diferença. Tem pessoas que não ouvem a voz do Espírito. Por quê? João 3:6. O que é nascido da carne é carne. Vai ouvir o Espírito Santo como? Agora eu entendo porque naquela quarta-feira de fevereiro de 1991, muitas pessoas nem... O profeta pondo fogo na seara e tinha gente que... E eu vibrando. E esses boca aberta continuam boca aberta até hoje. Uns desviaram, saíram da igreja. O obreiro que era obreiro não deu nada. E eu estou aqui, pegando fogo. Porque João 3:6, vê aí. Vê aí porque tem gente que não ouve o Espírito. Vê aí porque tem gente que não entende o que eu estou pregando e ensinando. Esse cara é louco. Esse cara é louco. O que ele está falando? Não está entendendo nada. Não entende, né? João 3:6. O que é nascido da carne é carne mesmo. Não tem jeito. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Só isso que ele falou. Não precisa falar mais nada. Vai falar o quê? Traduzindo, você entende. Você não entende. E foi embora. Fazer o quê? Você não entende, vou fazer o quê? O que isso que eu faço? Por isso que eu não estou nem aí com quem fala mal, com quem não sei o que. Eu não estou nem aí. A Sebastiana de Alagoas, a semana passada, ai apóstolo, eu fico triste porque falaram mal de você. Não, isso eu não posso falar. Mas eu estou andando. Eu não estou nem dormindo, irmão. Você está falando mal. Tem uns bobão por aí falando mal. Você acha que eu estou preocupado? Olha o mover que teve aqui ontem. Você acha que eu estou preocupado com quem está falando mal? Quem é nascido da carne é carne, não tem jeito. Ficou claro? Não se importa não. Gálatas 5:16, anda no Espírito. Não se importa com quem está na carne. Vamos terminar com 1 Coríntios 2. Paulo deixa claro o apostolado. 1 Coríntios 2. Ô Sebastiana, ó para eles, ó. Pega o seu caminho, vem para o mover, vem para o MGA. Quem não concorda com você, fica assim. Jesus falou, sacode o pó do pé e vai pregar para outra, irmã. Ai, mas deixa ele para lá, irmã. Não foi chamado, não foi escolhido, não foi predestinado. Está claro ou não está claro? Para mim está claro. Eu tenho irmãos na carne que não foram chamados. Eu tenho parentes na carne que não foram chamados. Você acha que eu estou sem dormir por causa deles? Claro que eu não estou. Mas é claro que eu não estou. Eu não posso fazer nada. Eu tenho irmãos na carne. Tenho primos, tenho parentes, tenho amigo, tenho vizinho. Onde você vai? Eu vou para o mover. Você vai? Para onde você vai?
Estou indo. Eu fui predestinado, eu fui chamado. Está claro para vocês? Por isso que, de tempo em tempo, vai ter gente na igreja que vai sumir. Tá? De tempo em tempo tem gente que some e nunca mais você vê. Gálatas 2,6. Aqueles que pareciam ser alguma coisa. Gálatas 6,3. Aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então deixa eles para lá se enganar. Eu estou no mover. Pode ver. Eu duvido que você não está lembrando de alguém que você não vê mais na igreja. Lembra de alguém que você não vê mais. Faz tempo que você não vê. Faz tempo que você não vê, né? Mas olha eu aqui, ó. Quando estava aqui, eu estava aqui. Quando foi embora, eu estou aqui. Ó eu aqui no mover. Eu tenho uma mensagem no nosso site e no nosso canal. Procura no canal no YouTube. Todos correm, corra também. Tchau. Ai, pastor, é que... Ô, irmão, tenho mais o que fazer, irmã, tá? Tenho mais o que fazer. Ô, irmão, tenho mais o que fazer. Todos correm, corra também. Paulo disse que só um leva o prêmio. Você vai ficar resmungando e chorando por aí, não vai dar nada. Fala pro seu irmão, corra também. Vamos terminar com 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, vamos terminar com 1 Coríntios 2. Quem já achou, diga amém. Só um texto, verso 13. 1 Coríntios 2, 13. O mover do Espírito como é? É o Espírito Santo manifesto. Mas como que eu vou saber? Eu falei e vou falar de novo. Quando há uma manifestação, quando há um mover do Espírito, é preciso que haja discernimento. Se você não tem, ela não tem, ele não tem, alguém vai ter. Porque na igreja há uns Deus colocou como profeta. Se você tem caneta aí, se você estiver no meio dos profetas, eles vão discernir o mover, por consequência você também. Mas se você estiver com os cachaceiros, com os maconheiros, como é que você vai discernir o mover? O nascido da carne é carne. Se você está com os carnais, como é que você vai discernir o mover do Espírito? E então Eclesiastes 7, não sejas demasiadamente louco, porque morrerias antes do tempo. Tem gente morrendo antes do tempo, hein? Ai, essa escapou. Desculpa, eu não ia falar isso, Eclesiastes 7,16. Tem gente morrendo antes do tempo, hein? Eu já li a Bíblia. E eu leio todos os dias, e eu vi na Bíblia, eu não vou falar que é no Salmo 90, mas garante no mínimo 70 ou 80 anos de vida, no mínimo. Mas eu li Eclesiastes 7, tem gente que morre antes do tempo. Não é meu assunto hoje. Deixa eu voltar aqui para terminar, 1 Coríntios 2, verso 13. Quem quiser morrer antes do tempo, irmão, você carrega o seu fardo, eu carrego o meu. 1 Coríntios, eu não vou impedir ninguém não, quem quiser morrer antes do tempo, Gálatas 6,5, cada um leva o seu próprio fardo. Coríntios 2,13. Sabe esse negócio de falar do vento? Sabe esse negócio de falar do Espírito? Sabe esse negócio de falar que há um mover? Sabe essa linguagem aí? Coríntios 2,13. Disto falamos não com palavras de sabedoria humana. Coríntios 2,13. Mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo o quê? O Espírito Santo o quê? Nossa, parece que eu estou lembrando aqui do que Jesus disse. Dá para você ver aí João 14? Será que é João 14? Parece que eu estou... Deixa eu ver aqui, João 14, 26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas... Pera. Paulo disse... Coríntios 2,13, falamos palavras que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina, não estava nem sabendo de nada. Jesus tinha dito, João 14, 26, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Esse é o meu segredo. 1 minuto só, hein? Apóstolo, com quem que você aprendeu tudo isso aí? O Espírito Santo. Quem te ensinou a fazer casamento? O Espírito Santo. Quem te ensinou a fazer velório? O Espírito Santo.
Quem te ensinou a pregar? O Espírito Santo. E quem que te ensinou a ensinar a palavra? O Espírito Santo. E quem que te ensinou esses louvores que você canta aí? O Espírito Santo. E quem te ensinou a orar? O Espírito Santo. Mas você já escreveu 42 apostilas? Quem te ensinou isso aí? O Espírito Santo. Mais de 100 louvores. Quem te ensinou isso? O Espírito Santo. O meu segredo é João 14, 26. Escapou essa. Graça e paz. Graça e paz. João 14, 26 é segredo profético. João 14, 26 é segredo profético. Bem-aventurado quem recebeu palavra rema, revelada. Porque se João 14, 26 te foi revelado, você será como eu. Graça e paz. Graça e paz até quarta-feira.